Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Obrigado pela Tua maravilhosa graça. Entendemos que nada, Senhor, podemos fazer se a Tua presença não for conosco. Por isso, faz a Tua vontade, revela o Teu coração a nós. Manifesta a Tua graça, a Tua bondade. É o que eu oro hoje em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, hoje eu queria compartilhar algo dentro da série Reinando em Vida que nós estamos. Como devemos transmitir graça de Deus? Diga comigo, como que eu devo transmitir graça de Deus? Efésios capítulo 4, verso 29. Efésios 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça. Diga comigo, transmitir graça aos que ouvem. Diga mais uma vez, transmitir graça aos que ouvem. Então olha para cá. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que existe um encargo que está a nosso serviço, que é de transmitir a graça de Deus. É de transmitir uma palavra que edifica. Só que o maravilhoso da graça de Deus é que você experimenta a graça para depois transmitir graça. Eu desfruto da graça, do favor de Deus, então eu começo a transmitir essa graça. Eu começo a compartilhar essa graça. Você está entendendo? Diga amém. Quem aqui já comeu caviar? Levanta a mão. Só o Chique aqui na frente. O Jaime comeu caviar. Quem aqui tem autoridade para dizer qual é o gosto do caviar aqui nesse prédio? Só o Jaime. Então, como que eu vou transmitir graça no meu trabalho, na minha casa, na minha família, no meu convívio social? Quando eu experimento na prática a graça, o descanso, o favor de Deus, a leveza do evangelho, do cristianismo. Eu não consigo dar nada se eu não tiver para mim primeiro. Você está entendendo? Então é importante que você receba a graça do Senhor, desfrute de graça do Senhor, para que você então possa transmitir essa graça. Sabe, querido, a vontade de Deus é que as pessoas recebam graça, mas não apenas através da pregação, mas através da sua vida. Diga para o seu vizinho, você é um agente do ministério da reconciliação. Você compartilha da graça de Deus. Pastor, você pode ler nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você nunca, olha para cá, por gentileza. Você nunca vai ver essa palavra sendo dita por Jesus, nunca. Você nunca vai ver a palavra graça sendo falada por Jesus, nunca. Você vai ver sempre a graça atuando através de Jesus, sempre. Por quê, pastor? Porque Ele é a própria graça. Então preste atenção, a palavra graça na sua definição é favor imerecido. Jesus nunca falou, eu vim para pregar a graça, mas Ele veio para aqueles que não mereciam. Quem lembra daquela mulher que Ele conversou no poço de Samaria? Ela ficou impressionada. Como que o Senhor pode conversar com uma mulher sendo o Senhor judeu? Como que o Senhor pode me tratar com honra, com respeito, sendo que os judeus tratam mal as mulheres e principalmente os samaritanos? Porque Jesus era gracioso. Querido, as pessoas estão olhando para mim e para você, e na nossa vida precisa destilar graça. E como que eu faço isso, pastor? Eu entrego para que ele
para aquela pessoa aquilo que ela não merecia. Não merecia. Então eu começo a copiar os passos de Jesus. Eu começo a bendizer aqueles que me maldizem. Eu começo a falar bom dia com aquele que fala mal de mim. Eu começo a levar um cafezinho para o meu chefe. Eu não oro para que a sala dele venha a explodir, mas eu vou lá e ele acabou de gritar comigo, ele acabou de falar poucas e boas, e eu chego e falo assim, ele vai achar que tem veneno. Mas você vai chegar e falar assim, ó, tá aqui. Aí ele vai olhar para você e falar assim, como que você pode fazer algo bom, sendo que eu acabei de te maltratar? Você vai olhar para ele e falar assim, porque se Jesus trabalhasse na sua empresa, ele faria exatamente o que eu estou fazendo. E eu estou aqui como um discípulo de Jesus, para mostrar o quanto o meu Jesus é gracioso. O quanto o meu Jesus ama o Senhor. Então ele não ia explodir o Senhor, ele ia servir um café e provavelmente ia fazer aparecer um pão quentinho, um brioche na sua mesa. Por quê? Porque nós aprendemos muito sobre a graça teológica, mas às vezes perdemos de praticá-la, colocar em prática, ser gracioso com o outro, ser benigno com o outro. Então nós estamos sendo levantados nessa geração para transmitir graça. Agora, preste atenção que, diga para o seu vizinho, para você transmitir graça, você precisa ser cheio da graça. Pastor, como que eu sou cheio da graça? Eu sou cheio da graça desfrutando, me relacionando com o amor de Cristo, com a verdade do Evangelho, ouvindo a pregação, lendo a palavra, me relacionando com Jesus, me enchendo da sua graça, da sua bondade, ouvindo as boas novas que Ele tem dito ao meu respeito. Então eu me encho da boa notícia e eu passo a tratar o outro com respeito, com amor. Amém? Esses dias, o irmão me fez uma pergunta muito interessante. Quem lembra aquele dia que eu abri uma caixinha de perguntas e não sabia como responder? Aí alguém fez um vídeo tutorial para mim. Só que eu fiquei com medo daquelas perguntas. Elas são muito difíceis. A segunda pergunta é, pastor, lá na videira, o senhor aceita pessoas que são homossexuais? Falei, logo essa pergunta. Como que a videira reage? Eu falei, filho, do mesmo jeito que nós reagimos com qualquer outro. Porque Jesus reagiria. É porque o pecado do outro, a atitude do outro, a ação do outro, por nós, é mais julgada do que a nossa própria. Querido, a primeira pessoa, pastor, mas se viu um transexual, aquele bem assim, parecendo Vera Verão, eu não vou sentar perto dele, pastor, eu quero isolamento. Então você não está transmitindo graça. Sabe o que você podia falar para ele? Linda pluma. Jesus ama você. E lá na cruz do Calvário, o sangue dele foi derramado para perdoar todos os seus pecados. Eu não estou aqui para te condenar, porque ele não te condena, ele não te culpa, ele simplesmente desceu da glória e morreu por você. Você é amado por ele. Você tem lugar aqui no nosso meio, você é respeitado aqui no nosso meio. Pastor, então nós somos a favor? Não, nós não somos a favor do adultério, nós não somos a favor do roubo, nós não somos a favor de nenhum pecado. Nós somos a favor das pessoas que precisam da graça de Deus. Nós somos a favor das pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus. Não pelo nosso amor, mas pelo amor de Deus. Você está comigo nessa manhã? Que o Senhor vem, amém? O sol da justiça. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo
que nós devemos, no Efésios capítulo 4, devemos transmitir graça, devemos falar unicamente palavras para edificação. Diga para o seu vizinho, só abra sua boca para edificar. Não, diga mais forte, só abra sua boca para edificar. Só que o apóstolo Paulo usa uma palavrinha muito bonitinha, que no grego ela tem um significado que é torpe. Palavra torpe é palavrão, xingamento. Mas só que aqui, o significado no grego, ela vai um pouquinho mais além, que significa aquela que não transmite alegria, mas medo. Palavra torpe é aquela que perdeu a qualidade, ela é pobre, ela é ruim, ela é de uso impróprio, sem valor. Teve durante a fala uma contaminação. Então não é só xingamento, não é só palavrões, que também é palavra torpe, mas é falar algo que não edifica. Querido, se você for abrir, e eu também, a minha boca e a sua boca, diga algo que edifica. Pastor, o que é algo que edificar? Algo que edificar é aquele que constrói, não aquele que derruba e abate. Então, vou dar um exemplo. Você encontrou um irmão, o irmão acabou de comprar um carro. E aí você olha para o carro do irmão e fala assim: ixi, irmão, IPVA caro, combustível às alturas, isso bebe demais, é ruim de mecânica, Você não vai pagar nenhuma dessas despesas. Você tem que falar para ele: irmão, se Deus te deu esse carrão, Deus há de prosperar muito você. Irmão, você vê uma irmã, às vezes ela não conseguiu combinar o conjunto para vir ao culto. Você precisa ser nobre. Irmã, que você está parecendo uma marmota. Essa blusa não combinou com essa calça. Você não pagou as prestações dessa calça. Irmão, tá com a buchinha, hein? Olha o buchinho do irmão, engordou. Irmão, se você quer falar com o irmão, fala: irmão, quanta prosperidade Deus tem liberado na sua vida. Irmão, mas tem pessoas que elas só abrem a boca para abater. Paulo está dizendo: se não for para edificar, se não for para edificar no seu trabalho, não se pronuncie, porque depois que a palavra sai da boca, não tem como engoli-la. Então você tem que abrir a boca para edificação, para transmitir graça. E transmitir graça é falar diferente do que o mundo fala. Nós estamos em tempo de pandemia, sim ou não? Mas eu tenho coragem de apostar o meu carro, que tem muitas aqui que tem o número de mortes atualizados antes da Globo. Você não está transmitindo vida, você está transmitindo medo. Nós não somos displicentes e tolos. Nós não vamos ignorar o que está acontecendo, porque é uma verdade. Mas nós somos os agentes que vão trazer esperança. Nós somos ministros da graça. Nós trazemos à memória aquilo que traz esperança para as pessoas, não medo. O Senhor está levantando você, o Senhor está levantando a tua casa, o Senhor está levantando como líder, para ser esse canal que transmite graça, que fala daquilo que o Senhor tem para fazer. Sabe, querido, se nós falamos a mesma coisa que os jornalistas falam, CNN, Globo, não, a nossa função perdeu o valor. Fala para o seu vizinho: você é um agente da graça. Sabe, querido, falar da graça, ser um transmissor da graça, transmitir graça, não é elogio barato, não é bajulações, mas é você falar de acordo com a identidade dessa pessoa. Você falar de acordo com o que ela é. Pastor, então eu não posso corrigir? Você pode, você deve exortar, você deve chamar a atenção, mas sempre com graça.
Pastor, o fulano não vem no culto. O que eu falo? Eu falo, filho, senti sua falta. Você não deveria faltar no culto, sabe por quê? Quando pessoas nobres se reúnem, pessoas nobres fazem a diferença e sentimos a sua diferença. Lugar de príncipes é onde o rei chamou para estar no domingo aqui. Você viu a maneira de você falar? Miserável, está desviado, é praga. Não é assim. Terça-feira eu estava tendo uma reunião com os jovens e nós entramos numa questão de vestimenta, de roupinha. Conversamos um pouquinho sobre, mas foi com graça. Você não pode falar para a irmã, credo, irmã, você está parecendo uma piriguete. Como que você fala da filha do rei desse jeito? Fala, irmã, uma princesa não mostre as partes que não lhe deve. Guarda o teu corpo, porque é templo do Espírito Santo. O seu corpo vai ser guardado por varão, aleluia. Você tem que vestir as melhores roupas, não as que estão faltando, aleluia. Aí ela vai ser abençoada, tá vendo, amém? Ela vai ser abençoada. Sabe, irmão, mas tem pessoas que às vezes são tão pesadas. O que acontece, qual que é o comentário mais dito no dia de calor, de sol escaldante? Tá quente. Aí o crente cheio da graça, ele vai e fala a mesma coisa. Sabe o que você tem que fazer? Levanta a sua mão e fala, Senhor, hoje era o dia de eu estar lá em Miami, aquela promessa, hein, Senhor? Hoje era o dia de eu estar ali, quando eu estiver de férias, vai ter um sol igualzinho esse. Aí a pessoa, você vai tirar férias quando, José? Ainda não sei, mas eu já estou sentindo a brisa do mar. Você falou que está calor? Mas você falou que está calor edificando. Sabe, querido, toda vez que você for falar, fale para trazer vida, fale para trazer construção, fale para trazer crescimento, fale para trazer acréscimo. Isso é transmitir graça. Amém ou não amém? Só que existe algo que nós estamos vivendo nesses dias. Olha para cá. Querido, o Senhor está levantando, na verdade já levantou você. Você só precisa se despertar para que você já tem um ministério. E eu quero dizer para você, é de tempo integral. Porque o cristianismo não é um estilo de vida que a gente vive na quarta-feira, que a gente vive no domingo aqui um pouquinho. O cristianismo é um estilo de vida que vivemos 24 horas por dia. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façar qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Diga para o seu vizinho, faça tudo para a glória de Deus. Olha para cá. Presta bem atenção que eu vou dizer para você que isso aqui é muito sério. O Senhor está chamando você, está despertando você para viver um ministério de tempo integral. Como assim, pastor? Eu vou abrir mão? Não. Você não precisa abrir mão de trabalho, você não precisa abrir mão de carreira, mas dentro da tua carreira, você pode ser um pastor. Dentro da tua carreira, você pode ser um missionário. Cada vez mais, pastor como eu, as portas estão se fechando. Amanhã eu vou numa empresa dar uma palavra amanhã de manhã, numa empresa agrícola que tem aqui na cidade. Vou lá fazer uma oração. Mas é raro esses convites. Só que já existe um pastor dentro dessa empresa, sendo remunerado pela própria empresa, que é você. Que é você. O transmissor da graça de Deus, a fonte que flui e que traz palavras de edificação e esperança, já está lá dentro. E ainda está recebendo para ficar lá dentro. Está fechado, irmão. Sabe, querido? Olha para cá. Você sabe por que Deus tem te dado posições? Você sabe por que Deus tem colocado você nas escolas? Você sabe por que Deus tem colocado você em grandes empresas?
Pastor, é para mim ganhar bastante dinheiro. Amém. Nada contra. Mas se você não olhar para aquela empresa como um campo missionário, você perdeu a revelação do propósito. A empresa onde você está, o lugar onde você trabalha, aonde você estuda, é o seu campo missionário. Pastor, eu quero ir para a África. O que adianta ir para a África, sendo que os nossos vizinhos estão perecendo? Aonde Deus tem colocado você, e Deus tem nos dado a graça de estar nas escolas, de estar em grandes empresas, e Deus está levantando pastores que abandonaram o cajado da lei, estão se levantando para conduzir o povo no bordão da graça. A Bíblia diz, querido, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em verdes pastos. Ele me traz as águas tranquilas. Olha para cá. O mundo está tranquilo? O seu patrão está tranquilo? Essa pessoa que me chamou para ir lá orar, o patrão dele nem no culto não está indo porque está com medo. As pessoas estão com medo. E você é o pastor que está lá para tirar essas pessoas do vale da sombra da morte. Deus colocou você num lugar estratégico. Você só precisa enxergar. Tira os seus olhos do olerite e coloca os olhos do propósito. Você vai começar a enxergar o quanto você é ministro. Pastor, mas lá na minha empresa, lá na escola, principalmente na escola, o Estado é laico, pastor. Não pode, verdade. Você não pode abrir uma Bíblia lá e falar assim: eis que estou aqui o profeta. Não, você não pode, é proibido mesmo. Você não deve fazer isso. Mas eu quero dizer para você, o coração das pessoas não é laico. O coração das pessoas não é laico. E eu nem estou incentivando você a ler Bíblia e fazer pregação na hora do trabalho. Eu estou incentivando você a ser a Bíblia na hora do trabalho. Eu estou incentivando você a ser a mensagem da graça na hora do trabalho. Não apenas uma definição teológica, mas uma realidade de vida. Você não precisa montar um púlpito, ir de blazer. Você só precisa ser esse agente de graça. Lá para aquela amiga de trabalho que está com o casamento terminando. Querido, falei para os discipuladores hoje, várias vezes, José, eu sempre tenho o costume de orar na hora da refeição. E eu trabalhava no banco. Eu tinha 15 minutos de almoço. E eu pegava minha marmitinha e agradecia ao Senhor. E por várias vezes eu tive a oportunidade de evangelizar as pessoas, porque elas falavam: nossa, você ora para comer, eu acho isso tão bonito. Aí nós começávamos a compartilhar do Evangelho. Então, às vezes, pequenas coisas, às vezes, algo simples, que você nem sabe, mas Deus já está usando você para transmitir graça lá. Às vezes, o seu bom dia, para aquela pessoa que todo mundo odeia da empresa, você vai tratar ela como os outros não tratam. Se você é empresário, seja um empresário cheio da graça. Se você é um profissional liberal, seja um profissional liberal cheio da graça. Amém? Diga para o seu vizinho: você é um agente da graça. Pastor, mas eu não sei. Olha para cá, querido. Você e eu somos como José. José foi colocado naquela posição porque existia um tempo oportuno que Deus levantaria José para salvar a sua geração. Deus está colocando você para salvar a geração das crianças na escola, para salvar casamentos aonde você trabalha. Sabe, às vezes para salvar até a própria empresa, porque não foi Faraó que salvou o Egito, foi José. Pode ser que não seja o seu patrão que salve a empresa da falência, mas você, ó homem cheio da graça de Deus. Você está me ouvindo, irmão? Diga 3 glória a Deus aí no mínimo, aleluia. Senão o Iago não vai pagar pizza para os irmãos.
Ele falou, quem dá o maior glória a Deus, ele vai pagar a pizza. Falou para mim. Estou brincando, irmãos. Nem para isso os irmãos estão dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Paga a pizza. Pastor, eu não sei como evangelizar. Pastor, eu não sei como falar. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você não precisa se preocupar com o que você vai dizer. Na hora certa, Deus vai colocar as palavras na sua boca. Você vai até se surpreender. Falando, nossa, falei até umas palavras bonitas. Falei algo além do meu vocabulário comum. É o Espírito Santo provendo a mensagem na sua boca. Só empreste a Ele. Só permita que Ele use você como esse agente que remove o peso da condenação, do juízo, do apontamento. Seja você que estende a mão da graça. Seja você que diz algo que edifica. Sabe, querido? Você é o mensageiro, mas você também é a mensagem. A face de Cristo está onde você está. O corpo de Cristo está onde você está. A nossa igreja precisa ampliar a nossa visão. Na verdade, a nossa igreja precisa ampliar a visão que ser igreja não é ser igreja aqui dentro. Não é ser só aqui no domingo, na quarta-feira na célula. Mas é ser igreja fora, é eclésia, fora das quatro paredes. Ser um transmissor de graça fora das quatro paredes. Pastor, mas eu tenho vontade de falar muitas verdades para muitas pessoas. E eu te incentivo a falar as muitas verdades para muitas pessoas. Mas a verdade do Evangelho. Porque a nossa verdade sempre vai condenar. A do Evangelho sempre liberta. Sempre vai libertar. Sempre. Sabe, diga para as pessoas o que elas não estão acostumadas a ouvir. Sabe, eu ouvi de uma pessoa essa semana. O Rony estava comigo, ele testemunhou. Eu estava numa célula e ela falou, nós terminamos a célula e ela falou, pastor, eu posso compartilhar? Provavelmente ela vai ouvir essa mensagem porque ela está inscrita no meu canal no YouTube, Alisson Rafael Play. O sininho, né, Zé? Tem que acessar o sininho lá, irmão. E você tem que compartilhar, né, Zé? Aquela setinha virando para a direita. Irmão, compartilha pelo menos isso. Em nome de Jesus. Escreva lá no canal, irmão. Iago vai pagar uma pizza. Quer escrever? Irmão. E aí então ela pediu a palavra. Ela falou, pastor, eu posso compartilhar um negócio? Eu falei, pode. Ela falou assim, eu não gosto de célula. Eu falei, vixe. Ela falou, porque dá vontade da gente falar e não parar mais. Aí já viu, né? Eu falei, melhorou. Ela falou, pastor, é a terceira vez que eu estou vindo na célula. Sou 17 anos convertida. É a primeira vez que eu escuto sobre a graça. A primeira vez que o senhor veio aqui, essa é a terceira célula, eu fui liberta, porque agora eu aprendi que eu sou amada por Deus. Ela falou, deixa eu te contar um testemunho, pastor. Eu falei, pode contar. E ela disse, eu já fui de uma outra igreja, e o meu filho teve um tumor na cabeça, uma coisa assim, pode ser que eu me equivoque nos detalhes. E eu chamei o meu pastor e a minha pastora para orar comigo, porque o meu filho estava em estado terminal. Então, quando o pastor e a pastora chegaram para orar com a irmã, ao abrir a porta do hospital, um dos pastores disse, irmã, grande foi a brecha que você deu a Deus, para Deus estar castigando tão grande você. Ela olhou indignada e falou assim, eu não quero a condenação, eu quero uma palavra que edifica. Sabe, filho, às vezes pessoas, familiares, queriam vir para a vida da igreja. Eu quero dizer para você, pastor, mas eu ainda continuo falhando.
Pastor, eu ainda continuo com hábitos ruins, eu não estou trazendo bom testemunho. Mas eu quero dizer para você, por isso que você é alguém totalmente habilitado para ser ministro da graça. Para mostrar para a pessoa que o que está saindo da sua boca não vem de você, vem do Espírito. Porque de você mesmo, você ainda está lutando com a velha natureza, mas dentro de você, você está totalmente regenerado. Sabe, você não precisa se preocupar como que você vai aconselhar, como que você vai falar, só abra a sua boca. Diga para o seu vizinho, abra a sua boca. Diga mais, abra a sua boca. Só fale, e o Espírito irá te conduzir. Amém? Sabe, querido, nós fomos chamados, não para ser pessoas que condenam, porque o Evangelho significa boas notícias. Nós temos a boa notícia para compartilhar. Pastor, se eu não tiver, só reclamação, só murmuração. Ó, silêncio, o silêncio já é uma mensagem poderosa. Porque se não for para edificar, se não for para levantar, se não for para orientar, se não for para inspirar, não fala. Mas se for, abra sua boca e deixa o Espírito usar você. E encerro com esse texto. 2 Reis capítulo 7. 2 Reis capítulo 7. Essa é uma história incrível, incrível. Que diz assim: e 4 homens leprosos, diga comigo, leprosos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para você. Pessoas leprosas daquela época não podiam estar envolvidos com as pessoas do convívio social. É igual quem está de isolamento do Covid, não pode. Está isolado, não pode ter convívio. Eles estavam fora do arraial, eles estavam fora da cidade, ele não compartilhava do convívio social comum. Eram 4 homens leprosos, estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. Havia muita fome em Israel. O juízo de Deus tinha alcançado Israel por causa da desobediência do rei. Na época da lei era assim que funcionava. Amém? Se entramos na cidade, lá tem muita fome, vamos morrer. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois agora, e demos conosco ao arraial dos sírios. Se não deixarem viver, viveremos. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então morreremos. E levantando-se ao sepulcro para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial, eis que não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós reis dos hebreus, dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram suas tendas, os seus cavalos, seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos, ao entrarem no arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e foram, e se esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e se esconderam. Então disse um deles: não fazemos bem, este dia é o dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Olha para cá. Esses homens eram homens leprosos. Eles não estavam qualificados do convívio social. E existia uma palavra do profeta Eliseu, o profeta Elias, que profetizou, que haveria um suprimento tão poderoso que estava por vir, que Deus ia restaurar a prosperidade, que ia haver fartura, e duvidaram da profecia. Então algo aconteceu,
que foi a história. Queridos, esses 4 leprosos, 4, foram lá, pegaram comida, beberam, pegaram vestes, ficaram felizes e se esconderam. Mas teve um que disse: gente, a gente foi tão abençoado, a gente foi tão enriquecido, nós somos leprosos, nós não merecíamos isso aqui, o nosso fim é a morte, e Deus nos deu a oportunidade de achar o suprimento ao nosso povo, não devemos nos calar. Eles não eram qualificados para levar a mensagem para o rei, mas eles mesmo assim foram. Querido, eu e você éramos leprosos, só que nós achamos um arraial todinho farto. Nós pegamos, nosso casamento foi restaurado, nós fomos curados, uma porta de emprego se abriu, nossa família foi restaurada, o concurso saiu, tudo na nossa vida melhorou. Aí a gente pega e se esconde na caverna. Mas eu sou aquele leproso que hoje está dizendo para você: não pode ser assim. Não pode. Você está todo dia abraçar a sua amiga, o seu amigo. Você está todo dia, você tem lazer com essa pessoa. Você diz que ama essa pessoa. Você diz que essa pessoa tem algo especial no seu coração. E você sabe que ela está perecendo e indo para a morte eterna. E você não compartilha do Evangelho. E você não fala das boas novas, do amor do Senhor. Você joga e joga e joga. Você joga baralho, joga dominó com seus tios. Mas você nunca compartilha do Evangelho. Você está lá na empresa. Pastor, eu compartilhei, eles não aceitaram. Eu não estou falando que você tem a obrigação de fazer alguém aceitar. Mas a nossa obrigação é de anunciar. Irmão, quanto tempo? Não te falo para condenar. Não te falo para subjugar. Te falo para alertar. Quanto tempo que não há nenhum convite para ir na célula? Já esqueceu de convidar? Quanto tempo que não há um convite nosso para alguém vir no culto? Pastor, eu não sou qualificado para pregar. Então pelo menos avisa onde tem a pregação. Mostra nem que foi o canal, né, Zé? Mostra o post do culto. Mostra e fala assim: olha, eu tenho recebido tanto de Deus. Não sei muito explicar o que eu tenho recebido. Não sei pregar como o meu líder prega, nem como o pastor prega. Mas eu sei te conduzir até o lugar aonde a pregação está disponível a você. Nós somos aqueles leprosos que a graça alcançou. E que não vamos deixar ninguém de fora dela. Fala para o seu vizinho: você vai anunciar as boas novas? O pessoal do louvor quiser subir aqui. Querido, o prédio aqui é só um lugar de treinamento. O prédio não é a igreja. Aqui é só um lugar onde nós treinamos os irmãos. Para que você possa sair como uma flecha na mão do Senhor. Uma flecha na mão do Senhor. Teve um irmão uma vez, ele disse algo para mim que me marcou. Falou: pastor, quando eu peguei o Covid, o senhor foi o único que me ligou e disse boas notícias. O resto tudo era artigos de pessoas morrendo muito jovem. Sequelas após Covid. Mas quando o Senhor ligou, você falou assim: você precisa se manter na sua posição de filho amado, e o sangue do Senhor já sarou você. Sabe, querido, às vezes alguém lá da sua família está passando por lutas desses dias, perdeu a vida, mas você está lá como um agente das boas notícias. Você está lá como aquele que edifica. Você está lá com aquela, você é como aquela flecha que aponta o alvo. Você aponta a Cristo. Você fala o que o mundo não está falando.
traz à memória das pessoas aquilo que traz esperança, empolgação, vontade de viver. Você é o mensageiro das boas novas. Pergunta para o seu vizinho: pelo menos um convitinho para vir no culto? Pelo menos um convitinho para ir na célula? Pastor, como que eu sei que eu estou pregando contra a religião, estou sendo cada vez mais religioso? Quando eu preocupo tanto, se a minha roupa, se o meu cabelo vai estar ok, e esqueço aqueles que estão perecendo de fome no mundo. Eu preciso ir, eu preciso levar outros comigo. Por isso, o Espírito Santo veio lá em Atos, e a Bíblia diz que línguas repartidas como de fogo foram vistas sobre eles, para que eles se tornassem testemunhas. Há uma língua de fogo dentro da sua boca. Quando você fala, o coração das pessoas vai ser incendiado.